Cidade Alerta Sergipe, hoje é quinta-feira. Entrevistas especiais neste programa. Secretário de Estado de Governo Benedito Figueiredo. Primeiro ele fala, entre outras coisas, sobre a Previdência e deixa uma preocupação para aposentados e pensionistas. O dinheiro, segundo ele, acabou. A fusão, aqui temos os dois fundos, deu para pagar, mas já, vamos dizer assim, não tem mais, porque a outra parcela só será em agosto de 2018 e assim sucessivamente lá para trás. Benedito Figueiredo, na entrevista especial para este programa, também deixa um recado para o senador Antônio Carlos Valadares, de 75 anos de idade. Ele diz que Valadares, em vez de estar mexendo os dedinhos no Twitter, devia fazer, palavras cruzadas. E é preciso que as forças se unam do Sergipe para lutar por aquilo que é o melhor para o Sergipe e não ficar com um dedinho só em WhatsApp, em rede social. Ora, vai fazer palavra cruzada, rapaz, em vez de estar... recado o que para Valadares? Diretamente. Vai fazer palavra cruzada, em vez de estar se acordando de manhã, tem que estar com o dedinho fazendo intriga, futica, briga. Isso ninguém aguenta mais de uma briga que, vamos dizer assim, quase de décadas e nada. Outra entrevista especial para este dia de finados. Para esta quinta-feira, aqui no Cidade Alerta da Sergipe, da TV Atalaia. A delegada Viviane Pessoa. Ela coordena as delegacias da capital e fala sobre flagrantes aqui no Cidade Alerta Sergipe. A gente trabalha com muita transparência os nossos dados, a gente trabalha com o evento 1 a 1 e isso nos distancia de estados que têm outras metodologias. Anselmo Góes, um dos mais brilhantes sergipanos de todos os tempos. Tá aí, graças a Deus. Vivíssimo da Silva, assinando todos os dias uma coluna em um dos principais jornais do país, o jornal O Globo. Ele fala sobre, entre outras coisas, o senador Eduardo Amorim e a senadora Maria do Carmo. Em uma das delações apareceram os nomes dos senadores Eduardo Amorim e Maria do Carmo. O que você sabe? Eles realmente tiveram algum tipo de envolvimento com aquelas trapalhadas, Aldebrecht e companhia? Não, eu sinceramente não sei, eu não acompanhei assim isso mais de perto. O que na verdade você tem aí é o seguinte, principalmente a delação da Aldebrecht. A delação da Aldebrecht vai ficar para a história. Essas outras delações, tipo JBS, isso causa muita espuma, mas tem muito pouco chope. Vice-governador Belivaldo Chagas, o pré-candidato de Jackson ao governo de Sergipe em 2018. Ele fala sobre a sua pré-candidatura. Mas é claro que nós estamos agindo como pré-candidato, mas também com todo o cuidado que devemos ter por conta da legislação eleitoral e pelo fato também de estarmos, nesse primeiro instante, mais, digamos assim, preocupados e acompanhando mais atentamente as questões relacionadas também ao Estado, à administração, porque procuro ajudar o governador Jacques Barreto nesse sentido. Mas não temos nenhum problema no que diz respeito à questão da pré-candidatura. Cidade Alerta Sergipe. Ação e emoção no jornalismo investigativo, no jornalismo verdade. Ai, nós, neste dia 2 de novembro, dia de finados, que Deus abençoe a cada um deles, né? Nós estamos começando o Cidade Alerta Sergipe, aqui da TV Atalaia, a TV dos Sergipanos. Olha, hoje eu vou entrevistar o vice-governador Belivaldo Chagas. Hoje, entrevista especial com a delegada Viviane Pessoa, que ordena as delegacias da capital sergipana. Hoje, neste dia 2 de novembro, que é o dia de finados, nós vamos entrevistar aqui no Cidade Alerta Sergipe, da TV Atalaia, Anselmo Góes, um dos mais brilhantes sergipanos de todos os tempos, que assina uma coluna diária para o Jornal o Globo. Qualificadíssimo programa de hoje. Eu vou entrevistar o secretário de Estado de Governo, Benedito
Benedito Figueiredo. Ô, Valadares, meu filho. Olha, Benedito Figueiredo vai dizer daqui a pouco na entrevista que Valadares, no alto dos seus 75 anos de idade, disse Benedito Figueiredo, deve trocar os dedinhos no Twitter por palavras cruzadas, mais saudável. E vou falar também daqui a pouco com Henri Clay. Henri Clay é presidente da OAB. Uma entrevista também especial para este programa sobre o IPTU, de forma técnica, de forma assim mostrando legalmente, ou seja, com base na legislação. Ele vai dizer que a Prefeitura de Aracaju, ponto por ponto, mente no que se refere ao IPTU 2018. Eu começo este programa agora, mostrando exatamente a delegada Viviane Pessoa. A delegada Viviane Pessoa, ela coordena as delegacias da capital sergipana. Todos os pontos, ponto a ponto. A situação da Polícia Civil Sergipana, a situação da segurança pública, nesta entrevista gravada por mim, especialmente para este programa. Nós vamos conversar para o Cidade Alerta Sergipe com a delegada Viviane Pessoa, que coordena a Polícia Civil Sergipana na capital. E diante desses números que assustaram a população sergipana e que são disseminados por todo o país, Sergipe naturalmente precisa esclarecer melhor os números do terceiro anuário brasileiro de segurança pública. Delegada, boa tarde para a senhora. Como é que se explica números tão assustadores? Boa tarde, Gilmar. Bem, a gente está trabalhando com números que vêm de 2016. Em 2016, a gente vinha numa crescente de 18% ao ano. Já naquele ano, essa crescente foi freada e parou em 9%. Qual era o trabalho que queríamos desenvolver? Um trabalho no sentido de reduzir. E em 2017 nós conseguimos entrar em redução. Então hoje a gente tem em Sergipe 16% de redução. E em Aracaju 30%, que é a redução mais expressiva do Nordeste. Então, assim, isso se deve a um trabalho que vem sendo realizado com o Gabinete de Gestão Operacional, onde o secretário de Segurança, ele tem na mesa a Polícia Militar, Polícia Civil, o setor de estatística, que tem assento permanente, e as forças de segurança necessárias naquele momento. A cada estudo se identifica a mancha criminal. Que cidade está em descontrole? E aí trabalhamos aquela cidade. Que bairro está em descontrole? Trabalhamos aquele bairro. Então, com isso, nós conseguimos entrar em redução. Então, acreditamos que no anuário de 2018, que traz os números de 2017, já vamos ter um resultado mais interessante, um resultado melhor. Temos taxas altas, mas nós contestamos a metodologia do anuário. A metodologia não é favorável a Sergipe, porque como ela não é padronizada e Sergipe trabalha com os seus números muito claros e com a resposta rápida. O que é resposta rápida? Quando a gente tem uma vida perdida, a gente busca logo identificar se foi um homicídio, uma lesão seguida de morte, se foi um confronto, se foi um latrocínio, e isso é logo classificado. Quando você vai para mortes a apurar, o anuário não classifica, não contabiliza. Nós não temos essa coluna de mortes a apurar. E outros estados têm essa coluna com 30%, 40% da sua margem. Então, quando você não tem uma metodologia padronizada, o estado que traz seus números mais tratados acaba se prejudicando. Então, a gente hoje trabalha no sentido de buscar essa padronização nacional, que traria Sergipe no outro cenário. Trabalhar com a padronização nacional seria que mudar o critério que vocês utilizam aqui para mostrar os números da violência em Sergipe? Não, não é mudar aqui. É todo o estado tratar da mesma forma os seus dados. Cada estado trata de uma forma. Então, tem estado que tem um evento com 7 mortes, conta como 1. Sergipe conta as 7. Seria a uniformização. A uniformização, porque a uniformização é que traz um resultado real. Hoje a gente tem um resultado e espelha, sim, uma taxa alta de Sergipe, sim. Mas a gente entende que não espelha a realidade em relação a Sergipe no cenário nacional.
porque você não tem uma padronização. É culpa dos outros estados? Não, não é. Quando você não tem uma padronização, cada um busca o critério que acha mais adequado, mais coerente. Que critério nós buscamos? Nós queremos os dados mais fidedignos possíveis ao fato ocorrido, para que a polícia trabalhe em cima do fato real. E isso tem um custo. Quando você não trabalha com mortes a apurar, se você tem, nesse universo, 50% das mortes a apurar, aquilo não é contabilizado. Nós não temos essa coluna de mortes a apurar, praticamente. Nós trabalhamos tentando identificar. A gente corre para identificar porque a gente quer fazer um planejamento policial em cima disso. Se é latrocínio, tem uma linha de trabalho, uma linha de investigação. Se é homicídio, tem outra. Se é feminicídio, tem outra. Então, dentro desse cenário, a gente consegue fazer um planejamento mais coerente. Na estatística, quando aparecem mortes a esclarecer, significa dizer que o tipo penal é que não foi identificado, é isso? É isso, não foi identificado, ainda não se sabe nem se é um crime ou não. Então, não contabiliza. Porque a morte a esclarecer pode-se chegar ao final a um fato que não foi criminoso. Então, ele não é contabilizado. Como nós temos essa rapidez, né, nos indícios, é claro que no desfecho do inquérito policial você pode chegar a um outro resultado. Mas os indícios, o início da investigação, ele já aponta para alguma coisa. E aí, em cima disso, a gente faz o nosso trabalho estatístico. Para a gente é muito importante classificar, porque todo o trabalho de investigação, de inteligência, todo o trabalho preventivo, ele é montado em cima disso. Agora, é aí que Sergipe perde para os demais estados? Há uma perda porque quando nós temos dados que já são catalogados e são catalogados de forma desfavorável, aquele que não cataloga os seus dados desfavoráveis vai, de alguma forma, se distanciar no ranking. Mas o que a gente quer não é contestar o anuário. Não é isso, porque o anuário, de alguma forma, ele nos dá uma diretriz de trabalho. O que a gente quer é que se compreenda que a padronização trará uma situação mais próxima do real. Porque hoje, se a gente está em Aracaju, está em Sergipe-Sai, a gente sabe que tem lugares que são mais violentos. Não é Aracaju que é o lugar mais violento do país. A gente sabe disso, a gente sente isso. Mas para o anuário não é assim. Então, a população que não tem acesso a todo esse trabalho de estatística não compreende. A população só vai entender que é o lugar mais violento. E aí já gera um pânico. Então, é muito importante que a gente esclareça essas metodologias para que a população entenda. Não é bem assim. Temos taxas altas, temos, mas a gente tem uma redução significativa. Aracaju está com 30% de redução. A gente tem uma resposta rápida aos crimes, a gente tem um grau de elucidação altíssimo em relação ao cenário nacional. A gente tem uma polícia que é muito preparada. É difícil a gente ter um caso de repercussão que não tenha uma resposta, e uma resposta condizente com a realidade. Não é uma resposta apenas para dar um cala-boca. Não. É uma resposta dentro de uma investigação criteriosa, pautada num trabalho de inteligência, que traz para a família da vítima ou para a vítima, quando é um caso de roubo ou um outro tipo de ilícito, traz um conforto. Delegado, isso atinge o turismo em Sergipe, que é fartamente divulgado lá fora. Por exemplo, a senhora disse que houve um decréscimo de 30% em relação a 2015 nos índices de violência, de homicídios aqui em Aracaju, seria uma queda de 30% em relação a 2015. Mas o que se divulga fartamente desde a última segunda-feira é que Aracaju é apresentada como a capital mais violenta do país. O que os senhores esperam, então, para 2017, no anuário de 2018? A gente espera uma mudança na posição de Sergipe e de Aracaju no ranking. Mas, enquanto essa metodologia não for padronizada, nós vamos sofrer. Porque nós trabalhamos com essa velocidade
de classificação, de identificação dos dados. A gente trabalha com muita transparência os nossos dados. A gente trabalha com o evento 1 a 1 e isso nos distancia de estados que têm outras metodologias, onde um evento pode ter 7 mortes, onde mortes a apurar não são contabilizadas, isso nos distancia. Então, a padronização é essencial. Mas porque isso não depende apenas de Sergipe. A padronização não depende do estado de Sergipe. É um esforço que nós estamos fazendo no sentido de levar essa informação. Mas enquanto a gente não tem essa resposta, nós trabalhamos com outras frentes. É informar a população, é levar os dados que nós temos aqui na nossa casa, é esclarecer como é feito o trabalho policial. Quando se fala em sensação de segurança, eu digo sempre, se a notícia devastadora, catastrófica, que é veiculada em redes sociais, por exemplo, com tanta velocidade, tivesse em contrapartida a mesma resposta quando você consegue dar uma solução, quando você tem um roubo e consegue uma prisão de imediato e consegue devolver os bens, quando você consegue identificar o autor de um crime, se a resposta também veiculasse na mesma rapidez, porque a nossa polícia tem muita eficiência, a gente teria uma melhora nessa sensação de segurança. Porque quando você recebe uma informação de catástrofe, aquilo é impactante. Mas se você depois não tem a resposta ao que foi feito em relação àquilo, fica apenas aquela sensação ruim. Quando você tem uma resposta, a ação foi imediata, a identificação foi feita, a prisão foi feita, aquela pessoa foi identificada, foi segregada, os objetos foram recuperados, aí lhe traz uma outra sensação de resposta. E essa sensação de resposta ao que não se pôde evitar é o que traz uma sensação de segurança. Então, hoje, a gente tem procurado ter um casamento maior com a imprensa, que consegue ter essa velocidade. A gente tem procurado trabalhar também as redes sociais para que as pessoas possam ter o contraponto que elas não têm hoje. E aí a gente pode resgatar um pouco dessa sensação de segurança. Veja, delegada, o Globo, desta terça-feira, publica que, ao mesmo tempo em que aumentam, segundo o Globo, os índices de violência em Sergipe, caem os investimentos em segurança pública. Isso bate com a verdade? Bem, os investimentos sofreram uma redução. Mas como é que a gente se comporta em relação a isso? O arroxo foi em todos os setores. A dificuldade financeira dos estados foi em todos os setores. Então, a segurança pública não ficaria a salvo desse cenário, que não é só de Sergipe, é do país. Como é que nós nos comportamos em relação a isso? A gente procura otimizar os trabalhos, a gente procura direcionar os recursos para o que é mais importante, a gente procura não perder na qualidade do trabalho. Então, às vezes, você vai, de alguma forma, ter uma perda num setor onde a população não vai sentir. Numa estrutura de uma delegacia, numa viatura, numa redução do combustível, em coisas que a população não fique prejudicada. Então, a gente otimiza esses recursos. É dessa forma que nós temos trabalhado. E a Polícia de Sergipe sempre trabalhou assim. Se você tem pouco, você faz muito com esse pouco que você tem. Se você tem mais, você vai fazer mais. É não cruzar os braços diante de alguma dificuldade, de alguma redução, de alguma situação adversa. É você otimizar os recursos. E aí sim a gente consegue manter a qualidade do trabalho policial. Delegado, muito obrigado pela entrevista. No final, para o público telespectador do Cidade Alerta Sergipe, o que eu peço à senhora é o seguinte: o que falta de cara, numa situação assim emergencial, uma ação emergencial do governo do Estado para a segurança pública, para que tenhamos então uma segurança de melhor qualidade, melhor inclusive do que a própria segurança que nós temos hoje. Faço a pergunta e deixo uma outra. A integração dos outros poderes e das demais secretarias com a segurança pública em Sergipe? A integração. Sergipe se destaca por essa condição
por ter essa peculiaridade de conseguir integrar as forças policiais, que nem todos os estados têm conseguem isso, ter uma boa integração, e as demais secretarias. Então, com base nisso, a gente faz diversos trabalhos. A gente tem hoje um trabalho voltado ao combate à violência contra a mulher, que tem uma parceria com o Tribunal de Justiça. A gente tem uma parceria com a Secretaria de Ação Social. São diversas parcerias que resultam em trabalhos para a população. Essa integração existe, mas tudo pode ser melhorado. Quando a gente começa a ter um planejamento mais efetivo, você começa a ter uma resposta melhor. Então, isso pode ser melhorado, sim. Essa comunicação entre as secretarias, essa interlocução, essa integração, ela pode ser melhorada, sim. E a gente também tem um ponto bem importante aqui, que é esse trabalho social que a nossa imprensa faz, que é trazer informação para a polícia, às vezes a gente recebe pela imprensa, e divulgar também informação que a população precisa saber, para que essa sensação seja resgatada. Então, esse trabalho em relação ao anuário, onde a gente tem condição de explicar que a metodologia é diferente, que a gente está trazendo redução, é um trabalho que vem também dessa sensibilidade que a imprensa tem de levar para a população o que a polícia tem feito, o que a polícia pode oferecer, o que a polícia pode trazer como resposta. Então, assim, eu sempre agradeço a oportunidade, né, que tenho de falar com a imprensa, de informar, de educar, de esclarecer a população e de sempre a gente poder se colocar à disposição e dizer, vamos usar o 181, vamos fazer o registro de ocorrência, porque a polícia trabalha com informação, é o nosso alimento. Você viu a delegada Viviane Pessoa, fantástica matéria. Obrigado, delegada. Gilmara, e você, Gilmara? Boa tarde, Gilmara. Olá, Gilmar, quinta-feira, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que assistem a Cidade Alerta. E olha, vou começar te fazendo uma pergunta. Tá precisando trocar de carro? Quer comprar sua casa própria? Fica tranquilo, porque você tem sim a chance de realizar os seus sonhos com a promoção Mude de Vida. Olha, você pode ganhar R$250 mil este mês. E é muito simples, é só ligar para o 99600 e concorrer. Você ainda vai ter a chance de ganhar R$2.000 toda quarta. É isso mesmo. E toda semana tem sorteio de 15 mil, é muito dinheiro, então não perca tempo. Pega o telefone agora e liga para o 99600 Boa sorte para você. A gente volta aqui ao Cidade Alerta Sergipe da TV Atalaia, a TV dos Sergipanos. Hoje é dia 2 de novembro, né? Que é o dia de finados, um programa especial, hoje com entrevistas especiais. Anselmo Góes. Anselmo Góes é um dos mais brilhantes sergipanos de todos os tempos. Assina uma coluna diária para o jornal o Globo, um dos principais jornais do país. Com ele, eu fiz essa matéria especial para o Cidade Alerta Sergipe. Anselmo Góes. Anselmo, você é um dos mais brilhantes sergipanos de todos os tempos. E duas coisas, aliás, três coisas mais me admiro em você. Uma, a sua simplicidade. A gente chegou aqui, você tem que colocar um sapato, não. Venha com a sua simplicidade. A outra, os seus conhecimentos, o seu faro jornalístico. E uma outra que é você dizer permanentemente, olha, eu sou de Frei Paulo. Eu sou de Frei Paulo. Boa tarde para você. Boa tarde, é um prazer enorme. Eu tenho uma brincadeira que eu digo que quando eu fui morar no Rio, isso já tem mais de 50 anos, a minha mãe me deu 2 conselhos. Disse assim, ô meu filho, cuidado com as más companhias. Esse foi o primeiro conselho. O segundo, não diga que é de Frei Paulo para não parecer metida besta. Entendeu? Não, mas falando sério é o seguinte, eu nasci em Frei Paulo e morei até os 5 anos lá, depois de morar aqui em Aracaju e fiquei aqui até os 20. E esse período, de 0 aos 20 anos, é um período definidor do nosso caráter. Isso aqui é verdade. É nesse período que a gente aprende a gostar de uma comida ou não gostar de outra. É nesse período que a gente aprende a gostar de um clube ou desgostar de outro. Então, eu tenho uma absoluta consciência que quem me deu a régua e compasso foi Sergipe. Isso eu não tenho nenhuma dúvida disso. Foi aqui, na velha Gazeta de Sergipe,
ainda muito menino, que eu aprendi com pessoas como Ivan Valença, José Rosa de Oliveira Neto e tantos outros, aprendi as regras do ofício, as regras básicas, né? E eu sou eternamente grato, mais grato mesmo, não é enfim, uma coisa que... Porque foi aqui, quando eu cheguei no Rio, eu já estava, vamos dizer, moldado para começar uma nova vida. Mas a base, a regra e o compasso é de Frei Paulo, é de Aracaju. Por que Eduardo Cunha não fala? Eduardo Cunha é um fora da lei, né? E talvez o mais afoito fora da lei da história, pelo menos da segunda metade do século XX. Eu acho que não teve nenhum político brasileiro com tanta sede ao pote, né? As pessoas têm como hábito muitas vezes colecionar coisas em casa, né? Eu coleciono dedais, o que parece um absurdo, mas enfim, eu tenho uma coleção de dedal. E ele tem uma coleção de escândalo, né? Ele por onde ele passou, na administração pública fluminense, na SEAB, ele é de uma ousadia enorme, né? A minha impressão, pelos últimos movimentos dele, é que ele tem a ilusão, eu acho que é a ilusão, de que em algum momento o Supremo vai soltar. Mas isso já tem um ano que ele está na prisão, e a minha desconfiança é de que tem muita gente no Poder Judiciário trabalhando para que ele fique na prisão. Porque, na verdade, é o seguinte, esse negócio de delação premiada terminou virando moda, né? Que geralmente o que acontece em países que adotam esse modelo de delação é o seguinte: você pega um cabra e esse cabra conta uma história toda. Então você não precisa pegar mais de um. Pega dois, então, pega três no máximo. Aqui já tem mais de 100 delatores. Então a minha impressão é que há hoje, no âmbito do judiciário, um desejo de, já quem delatou, delatou, quem não delatou, temos que deixar alguns, até para mostrar que o crime não compensa. Eu acho que ele está entre estes. Eu acho, mas não tenho certeza. Em uma das delações, apareceram os nomes dos senadores Eduardo Amorim e Maria do Carmo. O que você sabe? Eles realmente tiveram algum tipo de envolvimento com aquelas trapalhadas, Aldebrecht e companhia? Não, eu sinceramente não sei. Eu não acompanhei assim isso mais de perto. O que, na verdade, você tem aí é o seguinte: principalmente a delação da Aldebrecht. A delação da Aldebrecht vai ficar para a história. Essas outras delações, tipo JBS, isso causa muita espuma, mas tem muito pouco chope. Agora, a Aldebrecht não. A Aldebrecht é um documento denso, extenso, envolvendo a delação de dezenas e dezenas de diretores, que mostra com muita clareza, com muita riqueza de detalhes, como se fazia política no Brasil, e como se financiava os políticos. E aí tem a questão: o financiamento é para a campanha ou para o próprio bolso? Essa é a pergunta que vale $1 milhão. É para a campanha ou para o bolso? Não que os dois não sejam feios. Eu acho, para o meu gosto, ambas coisas feias. Porque você, quando recebe uma doação por debaixo do pano, sem registrar, você está recebendo uma ilicitude, né? Mas, evidentemente, quando você, além de receber esse dinheiro, você não usa na campanha e usa como riqueza pessoal, tal, eu acho que esse crime é mais hediondo do que o primeiro crime, né? Então, eu, sinceramente, eu não acompanho a política da minha terrinha assim, com detalhe. Não acompanho. Para a eleição presidencial, aí surgem nomes como João Dória. João Dória seria o que? O menino engomadinho? Seria o marqueteiro? Ou estaria preparado para assumir a presidência? Aí surge Jair Bolsonaro, com uma experiência de parcela considerável da população. Como é que você vê esse quadro? Olha, o que é interessante, essa campanha do ano que vem, ela está aberta, não é isso? É um negócio impressionante, porque, enfim, eu lido com política. O meu pai foi vereador em Frei Paulo, em Euclides de Góes,
Eu lido desde garoto, moleque, menino, em 58 eu já ia para os comícios, menino lá, ouvia aqueles comícios do Lote, começava a ter cantar assim, espada de ouro, quem tem é o Marechal Lote. Enfim, eu lido com a política há muitos e muitos anos, né? Mas eu nunca vi um quadro eleitoral tão confuso como esse que se apresenta para outubro do ano que vem. O que é que tem? Muitos candidatos, não é isso? Vai, de certa maneira, repetir a eleição de 1989, que tinha mais de uma dezena de candidatos a presidente, doutor Ulisses, Aureliano Chaves, Fernando Collor, Leonel Brizola, Paulo Maluf, Lula, a Fife, sabe? Então, eu acho que vai, na largada do próximo ano, vem muita gente. Vem muita gente. E aí, resta saber quem é os dois que vão para o segundo turno, né? O caso do Dória, eu vou dizer a você o seguinte, o Dória, enfim, eu sou muito bom de errar, eu já errei muito em política, aí sou craque nessa área de errar. Mas eu acho que o Dória foi com muita sede ao pote. Ele não soube. Todo político é, por natureza, um sujeito ambicioso. Ele não soube esconder essa ambição. Ele esgotou essa ambição com muita rapidez, assim, jogou essa ambição com muita velocidade. Então, eu acho que ele se queimou um pouco. Ele tem dois desafios. Primeiro desafio, a minha impressão é que hoje ele é minoritário dentro do partido dele, né? Que o Alckmin é mais antigo, está mais tempo, governador de São Paulo, né? Eu tenho a impressão que o Alckmin é, de longe, o favorito das bases dos tucanos. Isso é o primeiro desafio dele, que ele terá que sair desse partido. E segundo, ao ir para um outro partido, ele terá também uma dificuldade, assim, porque uma coisa, se o adversário dele atual no PSDB fosse o Aécio ou fosse o Serra, porque são pessoas distantes. O Aécio é lá de Minas e o Serra, mesmo sendo de São Paulo, é distante dele. Outra coisa é ele enfrentar o Alckmin, porque ele foi criado pelo Alckmin, né? Ele só é prefeito de São Paulo por causa do Alckmin, né? O Alckmin impôs o nome dele ao partido, né? O Alckmin impôs o nome dele à revelia de lideranças tradicionais. Ele tinha contra ele o Serra, ele tinha contra ele até o Fernando Henrique, né? Então, o Alckmin fez muito por ele. Então, eu acho que seria uma traição muito recente. A traição é quase que inerente à atividade política, né? Eu conheço lá no Rio mesmo uns 10 políticos que traíram o Brizola. Então, é muito comum. Mas, geralmente, essas traições, elas se dão no decorrer de alguns anos, entendeu? É feito de maneira mais lenta e não tão abrupta, né? E a cria ser contra o criador é recorrente. A gente já viu esse filme 20 vezes na política. Mas, no caso dele, é muito recente. Há um frescor muito grande da relação dele com Alckmin. Tanto que ele, até nesse sentido, ele tem sido, diga-se a favor dele, muito cuidadoso com as palavras quando se refere a Alckmin. Mas se os dois forem para o palanque disputar o mesmo eleitorado, aí alguém vai chegar a mãe do outro, é natural da política. Mais 2 perguntas apenas. Eu queria falar um pouco sobre o Bolsonaro, tá? Eu acho que o Bolsonaro é uma pessoa muito popular, né? Mas ele é popular pelo que ele simboliza na cabeça das pessoas. Botar um pouco de ordem nessa bagunça. Isso ele simboliza. Agora, no dia que as pessoas conhecerem o Bolsonaro, aí eu acho que é um pouco mais difícil para ele. Primeiro, ele é brilhante, mas ele não é tão brilhante que fosse general, ele só ficou no capitão. Então, ele não é um cão. Segundo, ele não é bem visto pela cúpula militar. Isso não é muito dito, mas ele, por exemplo, ele aparece em tudo quanto é lugar aqui pelo Brasil, mas você nunca viu ele no clube militar. Por quê? Porque é muito difícil. Ele ficou conhecido por fazer uma rebeldia dentro de quartel. E as Forças Armadas não prezam a disciplina, né? E é interessante que uma dessas rebeldias, ele ameaçou jogar uma bomba no sistema de água lá da SEDAI do Rio. Então,
Então eu acho muito difícil. E acho também que o ser humano, se quiser votar nele, vai votar com o passado, né? E eu acho que país nenhum merece ir para o passado, merece ir para o futuro. Quem vota nele vai voltar para 64. É um voto caranguejo, é um voto para trás, né? Eu acho que as pessoas querem ir para frente. Meu caro Anselmo, muito obrigado pela entrevista. Prazer. E Sergipe agradece muito por você ser brasileiro e agradece muito a Deus por você ter nascido aqui. Obrigado por você existir e ser Frei Paulistano. Eita, e viva Frei Paulo! Maravilha! Daqui a pouco você vai ver o vice-governador Belivaldo Chagas. Agora o primeiro intervalo. Mas não esqueça, daqui a pouco o vice-governador Belivaldo Chagas. Aguarde.